Bem-vindos a todos os participantes desse congresso de patrística, o primeiro congresso online tão amplo, com tantos conferencistas oferecido online. Agradeço o convite de todos os organizadores, agradeço também a iniciativa de poder oferecer a todo mundo. Afinal, a internet tem esse poder de chegar a tantos lugares do mundo. Sobre esse grande tema que é a patrística, nós temos uma grande dívida a todos os padres da igreja. Nós temos uma dívida para com a igreja também de promover, esse dever de promover esses padres que tanto fizeram para o início da fé cristã. Tudo o que nós temos hoje é herança desse grande patrimônio que eles nos deixaram. Eles que tocaram nos apóstolos e trazem até nós hoje as verdades da fé. E hoje falarei sobre... A minha conferência está dedicada a Hipólito de Roma. Eu sou o Padre Alexandre Nunes, falo desde Roma. E que alegria poder falar de um padre da igreja que está enterrado aqui. Hipólito de Roma vem mais ou menos datado a sua passagem por aqui no início do terceiro século, quando ele escreveu a Tradição Apostólica, essa grande obra tão atual, porque a liturgia que nós celebramos hoje vem em vários elementos desse documento. É um dos documentos mais antigos que tem a Igreja a respeito da liturgia. A Didaquê é anterior a esse documento, mas a Tradição Apostólica tem essa vantagem de descer a tantos detalhes. Mas aí vem a pergunta: o que é a Tradição Apostólica? Nós conservamos esse nome em latim, Tradição Apostólica. O original dela foi escrito em grego, é datado do ano 215 depois de Cristo. E esse documento foi, como eu disse, redatado em primeiro lugar na língua grega. E pouco ou quase nada temos do original, só fragmentos. Mas o que a gente tem, segundo os historiadores, de forma especial, devemos muito ao estudo de Bernard Bot, que foi o grande estudioso desse documento da Tradição Apostólica. E fala que temos só fragmentos e adaptações para poder ler na íntegra esse documento. Então, como eu disse, o original em grego, e devemos isso também aos egípcios, ao rito alexandrino, copta, etiópico, onde se conservam a maior parte desses fragmentos, e graças a ele tivemos a tradução latina. E por isso hoje podemos falar da Tradição Apostólica. E vamos à primeira pergunta que nos vem à mente: o que é a Tradição Apostólica? Falei da sua precedência, é atribuída a Hipólito de Roma, ele que foi um dos grandes defensores da Igreja, da doutrina católica, colaborou com o Papa Calixto. De fato, teve alguma briga com ele também, alguma discussão, onde foi considerado Hipólito o primeiro antipapa, né? Porque ele não concordava com algumas práticas do tema da confissão do Papa Calixto. Então, ele foi exilado na Sardenha e morreu mártir defendendo a fé católica. E por isso está enterrado na Via Tiburtina, aqui em Roma. E é considerado um padre da igreja, né, pelo patrimônio com que ele escreveu. Mas voltando ao conteúdo da Tradição Apostólica, ela está dividida em 3 partes. É um documento que é dividido em parágrafos, números, foi num documento numerado, onde o número 1 faz um pequeno prólogo, a motivação, a importância dos escritos. Depois termina com o número 43, com a conclusão também brevíssima. É um documento pequeno, de poucas páginas, mas muito rico em detalhes,
E o maior tesouro dele, além do seu conteúdo, da ortodoxia, são os detalhes com que vai descrevendo alguns ritos, gestos, prescrições. Também é um livro de muitas prescrições, não digo canônicas, mas com essa inspiração, com essa atitude, né, de normativa. E por isso hoje temos também como referência, a tradição apostólica é hoje para nós uma referência. Não podemos atropelar um documento tão antigo, porque o nome dela mesmo diz Traditio Apostólica. Traditio, que é a tradição. Sabemos que os padres da igreja foram discípulos dos apóstolos. E os discípulos desses discípulos formaram parte desse grande colégio dos padres apatrística, né? Toda a riqueza que temos escritos desses primeiros cristãos, primeiros chefes da igreja, primeiros guias, primeiros mestres da fé católica. Por isso tem esse grande peso e não podemos simplesmente esquecer só porque são antigos. Todo o contrário, temos que voltar uma e outra vez e colocar as mãos nesse documento, lê-los com grande respeito, com grande veneração, porque aí encontramos a originalidade da fé católica, tocamos naquilo, no mais original que temos, ao que podemos chegar, não é? Porque deles chegamos nos apóstolos, e nos apóstolos vemos ao próprio Cristo. Então, esse grande documento tem essa importância perene para a Igreja. Por isso também foi nomeado como traditio, né? A tradição da Igreja, e apostólica, porque como um documento patrístico e desses primeiros séculos, tocam nos apóstolos. Então, como divisão desse documento, temos a primeira parte, que é a Constituição da Igreja, que consiste, sobretudo, na explicação da ordenação dos bispos e presbíteros, dos diáconos, as instituições e nomeações. Muito interessante que aparecem as primeiras funções já no terceiro século. Na parte segunda, a iniciação cristã, e aí vem toda a normativa, também moral, de como devem ser, quais devem ser as atitudes desses primeiros cristãos, devem fazer-se merecedores desse grande presente de Deus que é pertencer à Igreja, que é serem chamados filhos de Deus. Sabemos que a partir de Santo Agostinho começou o argumento do batismo das crianças. Então sabemos que antes disso o batismo era para adultos. Os primeiros cristãos eram convertidos da fé pagã, da fé hebraica, e eles eram adultos, tinham já a sua vida, o seu percurso feito de fé, mas aderiam à fé de Cristo. Então era todo um processo para deixar seus antigos costumes e aderir pouco a pouco ao Evangelho de Cristo, pregado pelos discípulos dos apóstolos. E depois, a terceira parte, então dentro dessa iniciação cristã, na segunda parte está a entrada no catecumenato, o catecumenato em si, os sacramentos da iniciação cristã. Então entra também a Eucaristia, né, a Crisma e a Eucaristia. E a terceira parte, as observâncias da Igreja, aqui entram outras inumeráveis prescrições, a comunhão e o jejum, o ágape, o jejum da Páscoa, a oração, também como fala da oração e termina com uma grande oração simples e profundamente importante, riquíssima, que é o sinal da cruz, o que significa para o cristão o sinal da cruz. Então, todas as vezes que nós fazemos o sinal da cruz, quando vemos na liturgia o sinal da cruz, chegamos nessas prescrições aqui, esse primeiro documento escrito falando sobre esse tema, já no ano 215 depois de Cristo. Então vamos para essa primeira parte, a constituição da Igreja. E quando falamos de constituição da Igreja, o que significa? Ou seja, a Igreja como é estruturada, né, constituída. E a Igreja, junto com a liturgia, também é hierárquica. Então começa falando dos seus chefes supremos, que nesse momento
era, e até hoje, né, os bispos. Então fala da eleição do bispo, como o bispo deve ser eleito. Seja ordenado aquele que, sendo irrepreensível, tiver sido escolhido por todo o povo. A importância da participação do povo, o bispo é para o povo, o bispo é o máximo exponente da igreja, o máximo representante da igreja, representa toda a comunidade cristã. Então deve ser uma pessoa exemplar, irrepreensível, escolhida pelo povo, porque é o povo que ele vai governar, vai guiar, então esse povo também deve aceitá-lo, não, de alguma forma. Por isso, dentro da liturgia, vários bispos, ordenantes, pedem esse aplauso, né, da comunidade cristã, quando é eleito, nomeado o bispo, quando se apresenta o candidato na liturgia já da ordenação. No rito bizantino, o povo aclama, né? Hagios, 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 gritam com toda a força, dizendo que é santo, é justo, merece ser o nosso guia, o nosso pastor. Pois vem, depois que vem chamado, aí vai descrevendo, né, todo o rito da ordenação episcopal. O povo reunido junta-se com o presbiterium, então vem também a participação dos presbíteros, que serão os braços e as pernas do bispo, os bispos presentes, a importância de que na ordenação episcopal tenha 1 ou 2 bispos a mais, já pede o direito canônico, para que exista essa sucessão apostólica, exista essa confirmação também da igreja representada por eles, presente neles. E fala também do domingo, o dia do Senhor, como é importante, e até hoje, dentro da prenotanda, né, das orientações da liturgia, do rito, das ordenações, pede que de preferência se dê no domingo, é o dia do Senhor. Então vemos que o dia também faz parte da liturgia. Sabemos que a liturgia também é horário importante, aqui já não descreve, mas as vigílias, né, vigília da Páscoa, a vigília da ceia do Senhor, o horário também participa da liturgia. E depois do consentimento de todos, os bispos imponham-lhe as mãos e o presbitério permanece imóvel. Então distingue esses dois colégios, né? Os bispos impõem as mãos também, mas os presbíteros ficam no seu lugar. Então a imposição das mãos pelo mesmo colégio, a fraternidade episcopal nesse caso, emitir também, né, esse envio, esse poder que eles receberam, que eles também estão dando de alguma forma, impondo as mãos sobre o ordenando. Mantenham-se todos em silêncio, orando em seu coração para que desça o Espírito, né, o Espírito Santo. Que interessante o tema do silêncio. Muitas ordenações vemos que, por distração ou algum outro motivo, não se faz o silêncio durante a imposição das mãos, se toca algum instrumento, o órgão, ou algum canto. Se são numerosos os ordenandos, geralmente não no caso dos bispos, né? No caso dos diáconos, sacerdotes, para que se preencha o tempo, se canta, se toca alguma coisa, mas já no ano 215, mais ou menos datado, nessa época se pedia esse silêncio. Então esse silêncio que a igreja pede hoje, esse silêncio se remete a esse documento, a tradição apostólica. É um silêncio não passivo, é um silêncio ativo, onde estamos rezando para que o Espírito Santo baixe, desça sobre esse candidato, para que transforme a sua vida, para que o ajude no seu ministério episcopal, nesse caso, depois do ministério presbiteral e diaconal. É o silêncio onde atua o Espírito Santo. Então é um momento sagrado, é um momento de reservar esse silêncio. Impondo a mão sobre aquele que é feito bispo, ore dizendo. Aí tem toda a oração consagratória, a parte principal, né? Sabemos que as orações consagratórias, sobretudo nas três ordenações, episcopal, presbiteral e diaconal,
a oração consagratória dividida em partes. Existe a primeira parte introdutória, depois vem a parte anamnética, ou seja, de memória, onde vai descrevendo os mistérios da salvação, as ações de Cristo como nosso Salvador, e fala dos patriarcas, né? Moisés, Abraão, e vai nomeando eles e a importância deles, a ação deles na história da salvação, até chegar em Cristo e nos apóstolos. Depois vem a oração epiclética, onde se envia o Espírito Santo. No caso do bispo, encontramos essa palavra forte, né? O Espírito Principalis, esse Espírito soberano, a tradução ao português, que é o que ele recebe como chefe da igreja, como pastor da igreja, como sucessor dos apóstolos. E depois vem a parte de petições para o seu ministério, para que o Senhor o ajude na sua missão, nas suas funções episcopais, né? E já termina invocando a Santíssima Trindade, né? Pelo vosso Filho Jesus Cristo, por quem vós é dada a honra, o poder e a glória, Pai e Filho, com o Espírito Santo, na Santa Igreja, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. É interessante que toda essa oração consagratória, bastante longa, do bispo, praticamente a mesma que nós temos no nosso rito hoje, por isso a tradição apostólica é viva, ontem e hoje. E é interessante que Hipólito de Roma acrescenta, né, na Santa Igreja, já no rito, nas conclusões, não temos, mencionamos a Santíssima Trindade e terminamos com o Amém final. Por isso esse Amém é cantado, porque se conclui toda a oração da Igreja, a oração consagratória. Mas nas três, Hipólito acrescenta a menção da Santa Igreja. Logo depois vem a celebração da Eucaristia dentro da ordenação episcopal, fala da oblação. Logo que tenha sido feito bispo, ofereçam-lhe todos o ósculo da paz, saudando-o por se ter tornado digno. O abraço da paz, dado também pelos outros bispos presentes, é o colégio episcopal que recebe esse novo bispo. Então é importante também desse ósculo da paz dentro do rito, vem daqui, desse documento. Os diáconos presentem-lhe a oblação, aí começa o ofertório, né? E vemos aqui que, mais para frente, vemos que essa oblação não era só do pão e do vinho, também se davam outras oferendas, né? O óleo que ele era consagrado, o óleo que se remete à unção dos reis, a unção que é Cristo, né? Cristo é o ungido. Depois, mais adiante vamos falar sobre essas oferendas, né? E antes de rezar o prefácio, muito interessante que começa, pela primeira vez encontramos essas aclamações, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, a tradução latina. E vemos como é importante o que significa isso, o Senhor esteja convosco. A resposta que nós temos, tristemente, é estar no meio de nós, mas o latim é bem claro, né? E não é tão longe do português. E com o teu espírito, esse êxitos e réditos, né, do latim, essa saída e esse retorno, o Senhor esteja convosco e com o teu espírito, ou seja, é a igreja, né? O que fala, né? Os que respondem se unem, né? São juntos nessa oração da igreja. Corações ao alto, já os elevamos ao Senhor, aqui diz essa tradução. Nosso coração está em Deus, falamos em português. Demos graças ao Senhor, é digno e justo, digno e justum est. E continua o prefácio, né? Esse prefácio que vemos aqui, já no número 4 da tradição apostólica, é praticamente o prefácio e também parte da anáfora número 2, por isso dizem que é a mais antiga, né? Depois os estudiosos já encontraram uma anáfora
em Barcelona, que é mais antiga ainda do que essa que é atribuída a Hipólito de Roma. Mas, por enquanto, ao menos tem essa fama de que é a mais antiga, a anáfora, a oração eucarística 2, e ela vem encontrada em vários elementos, aqui no número 4 da tradição apostólica. E se lemos e tudo, já com calma, não tem tempo aqui para poder analisar e comparar, mas na sua grande maioria vem desses fragmentos da tradição apostólica e encontramos facilmente aqui, né? E nós perguntamos por que Trento não colocou dentro junto com o cânon romano, oração eucarística 2, dado que vem da tradição apostólica, dado que seria naquele momento, ou até muito pouco considerada mais antiga, porque esses estudos chegaram a serem conhecidos realmente em 1551, então naquela época o Concílio de Trento não tinha acesso a esses manuscritos, a esses pergaminhos, essas adaptações feitas, né, para poder ler todo o documento, todos esses fragmentos. Então, o mais ortodoxo, o que eles tinham à mão realmente era para o rito romano, o cânon romano e tudo o que significa, né? Quando cita os primeiros mártires de Roma, que maravilha poder rezar a oração eucarística primeira, onde tem igrejas construídas, né, onde guardam as tumbas desses santos aqui em Roma, e por isso em todo o mundo que era celebrada a Santa Missa se remetia ao centro do catolicismo, que é Roma. Logo depois da anáfora, do prefácio e tudo isso, onde também tem as palavras consagratórias, né? Tomai e comei, isso é o meu corpo, que será destruído, né? Comido por vós. E depois, este é o meu sangue, que será derramado por vós. Quando fizerdes isso, fazei memória de mim. Então já vemos como está delineado e como é bíblico, né? Todo o texto da tradição apostólica, ao menos esse ritual, esse litúrgico, riquíssimo, porque tem a sua base e é construído sobre a Sagrada Escritura e sobre a fé que eles tinham naquele momento, né? E logo depois vem as oferendas dentro da Eucaristia, onde se oferecia, como dizia, o azeite. Se alguém oferecer azeite, o bispo dê graças, né? Agradeça. Tinha uma oração que fazia ao receber essa oferenda. E como eu dizia, esse óleo se remete à unção dos reis e dos sacerdotes, dos profetas. Também o bispo tem essas características, né? E se deixa também visível no óleo santo, também nos sacerdotes. Que interessante que o óleo no bispo, no rito romano, é ungido na cabeça, né? E depois nas mãos também. Ao menos na forma extraordinária, existem essas duas unções ainda. E depois vemos que no rito bizantino, por exemplo, já não seguem essa praxis, né? Eles têm como unto o altar, na consagração do altar, o altar é Cristo, por isso ele é ungido. E o bispo e os sacerdotes, nas suas ordenações, encostam as mãos e a cabeça no altar, porque o altar é ungido, recebe essa unção do altar. Depois vem a oferenda do queijo e das azeitonas, as azeitonas de onde vem o óleo, né? E o queijo, que diz a oração: santificai este leite coagulado, unindo-nos à vossa caridade, concedei também que não se afaste da vossa doçura este fruto da oliveira, símbolo da abundância que fizestes brotar da árvore, para dar vida àqueles que em vós esperam. E depois, em cada bênção, se diz, né? Glória a vós, Pai, Filho e Espírito Santo, na Santa Igreja, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos à doxologia final, de conclusão, sempre presente, né, nas orações. Então, como dizia, no ofertório, antes se entregavam essas oferendas, né? Vem com barril de vinho, vem com a cesta de pão, vem com
as azeitonas, o queijo oferecido ao bispo, ele recebia, fazia essa oração, essa bênção, e já se guardava em algum lugar, né? E vem a ordenação dos presbíteros e diáconos. Quando se ordena um presbítero, impõe-lhe o bispo a mão. A importância da imposição das mãos, essa constante, que vem já desde do Antigo Testamento, presente no Novo Testamento, e como tradição. Continuamos a fazer, por isso já em Trento se decide, partindo desses documentos tão antigos, e esse testemunho da tradição do magistério da Igreja, se conclui como matéria e forma no sacramento da ordem, imposição das mãos e oração consagratória, né? E vemos aqui muito bem explícito e dado a sua importância, né? Sobre a cabeça do ordenando, e toquem igualmente os presbíteros presentes, e exprima-se de modo como acima ficou dito, né? Já na ordenação do bispo, a propósito da ordenação, que já mencionamos. E depois tem a oração consagratória, né? E aqui o sacerdote ordenando concede-lhe o Espírito da graça e do conselho do presbitério, né? Esse espírito sacerdotal, espírito santificador, que recebe o sacerdote. Depois vem a ordenação dos diáconos. E constitui um diácono deve ser escolhido de modo como acima ficou dito, e impõe as mãos somente o bispo. Tal como prescrevemos, na ordenação do diácono só o bispo impõe as mãos, porque o diácono não é ordenado para o sacerdócio, mas para o serviço do bispo, para fazer o que este lhe indicar. Então vemos que o diaconado está para servir ao bispo. De fato, muitos papas, antes de serem papas, acompanhavam o bispo de Roma como diácono, e diácono passavam a sucessor do papa, né? E assim os bispos também. Então, o serviço do diácono, esse serviço ministerial, então não é como o dos presbíteros, é inferior a esse, com essa grande função de auxiliar, de acompanhar os bispos. Os presbíteros têm somente o poder de receber o Espírito, mas não têm o poder de o dar. Por isso eles não impõem as mãos, né, sobre o diácono, só o bispo. E aqui é interessante ver, e é importante mencionar aqui nessa conferência, que quando uma diocese, uma arquidiocese, sobretudo uma diocese grande, e tem vários bispos auxiliares, na ordenação sacerdotal, os bispos auxiliares querem também impor as mãos, né? E não é correto. De fato, a congregação do culto divino, respondendo a perguntas desse estilo, deixa bem claro que não se deve fazer. Só o bispo, que é a autoridade, que é o bispo, os auxiliares são para auxiliar a ele, além de serem bispos, não tem essa jurisdição. A jurisdição tem o bispo, né? O cardeal, no caso, de uma grande arquidiocese, onde o arcebispo é cardeal também. Então, o arcebispo é ele que tem a jurisdição, e todos são delegados dele, né? Para fazer várias coisas. Também a ordenação, ele tem que dar a permissão, a autorização dele para que outros façam na sua diocese. Então, é ele que confere ao ordenando a ordenação, a imposição das mãos. E então os bispos auxiliares não deveriam, só faz isso, como diz a tradição apostólica, na ordenação episcopal. Então os bispos auxiliares devem abnegar-se, né? Oferecer a Deus Senhor esse sacrifício e ficar no cantinho deles, e deixar que o colégio presbiteral, que estão acolhendo, né, e transmitindo também o que eles têm, que é o sacerdócio, aos novos sacerdotes. Por isso eles sim são chamados a fazerem esse gesto depois da imposição das mãos do bispo. E sobre o diácono diga assim: Deus, que criastes todas as coisas e as ordenastes pelo verbo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que enviastes para servir segundo a vossa vontade e nos manifestar o vosso desígnio, concedei o espírito de graça e de solicitude a esse vosso servo. Então recebe, né, o espírito da graça, o espírito do serviço para servir.
Depois vem as instituições e nomeações. Aqui é muito interessante, os confessores. Aqui menciona os confessores, as viúvas, os leitores, as virgens e os subdiáconos. E aquele também o dom de curar. Olha só quantas nomeações, quantas instituições existiam naquele momento. Que interessante. Então vemos os confessores. Se um confessor tiver sido preso por causa do nome do Senhor, não se lhe imporá a mão para o diaconado ou para o presbiterado, porque em virtude da sua confissão ele possui a dignidade de presbítero, mas se for instituído bispo, ser-lhe-á imposta a mão. Interessante aqui as prescrições que dá Hipólito de Roma. Porém, se houver um confessor que não tenha sido levado à presença da autoridade, nem tenha sido preso, nem metido na cadeia, nem condenado a outra pena, mas tenha sido ridicularizado por causa do nome do Senhor e punido com castigo doméstico, se tiver confessado, imponha-se-lhe a mão para qualquer ordem da qual seja digno. Então vemos aqui as condições que tem para que se aceda às ordenações, né? Depois vemos aqui que a missão, a instituição de confessor era dada pelo bispo, era algo a mais, né? E próprio dos presbíteros e dos bispos. Depois vem a oração própria, né? dessa instituição com imposição de mãos. Depois vem as viúvas. Quando se institui uma viúva, ela não é ordenada, mas apenas designadas por esse nome. Se o marido morreu há muito tempo, seja instituída, mas se o marido morreu há pouco, não se confie nela, mesmo que seja idosa, ponha-se-a à prova por algum tempo, pois muitas vezes as paixões só envelhecem com quem as traz dentro de si. Então vemos a prudência da igreja aqui, obviamente estamos falando no terceiro século, né? Por isso essa linguagem tão forte, tão explícita, sobre o tema das viúvas, mas é o serviço comum, né? Um serviço comum que já desde do Antigo e do Novo Testamento vemos a importância, vemos que já existia essa função, então se segue na igreja, né? Partindo dessa tradição. Depois vem os leitores. O leitor é instituído quando o bispo lhe entrega o livro, porque ele não recebe a imposição das mãos. Então vem toda aquela discussão já no Concílio de Trento se a ordenação se confere pela entrega dos instrumentos, né? Então vemos que na ordenação não, é a imposição das mãos e as palavras consagratórias, mas nessas instituições e nomeações, esses símbolos naquele momento era considerado como a entrega, como o conferimento, né, dessa nomeação. As virgens, não se imporá a mão a uma virgem, basta a sua decisão para fazer dela uma virgem. Então também era simplesmente nomeada, né? Não instituída como os confessores. Depois, os subdiáconos. Antes do concílio existiam as ordens menores, e já o subdiaconato era uma ordenação subdiaconal que era justo antes da diaconal. Eles podiam usar a dalmática também, sem a estola embaixo, né? A estola era já própria do diácono. E até hoje vemos na forma extraordinária, na missa chamada solene, o interso, onde está o sacerdote ou o bispo que preside, auxiliado pelo diácono e subdiácono, e cada um tem a sua função própria na liturgia. Não se imporá a mão ao subdiácono, mas nomear-se-á para seguir o diácono. Então ele sempre ajudando, auxiliando, não precisa por em cima dele de forma imediata, né? E o dom de curar, se alguém disser recebi por uma revelação o dom de curar, não se imporá a mão sobre ele, os próprios factos mostrarão se diz a verdade. Então, não era qualquer um que recebia essa nomeação de curar, tinham que, através de fatos, mostrar a veracidade desse dom que ele recebeu de Deus. Aí vemos os dons de Deus já confirmados também na tradição apostólica no terceiro século, algo só que existia no Antigo Testamento ou no Novo Testamento. Também se estendia, e até hoje vemos, né, pessoas que têm esse dom de curar. Muito mais escasso, né, que encontramos
em qualquer esquina, mas é um dom que vem de Deus e se confirma aqui na tradição apostólica. Depois vem a segunda parte, né? A entrada no catecumenato. Vamos ver aqui. Essa segunda parte vem os que se aproximam da fé. Então vemos como os que são trazidos pela primeira vez para ouvir a palavra sejam primeiramente levados à presença dos doutores, antes de o povo chegar, pergunte-lhes o motivo pelo qual se aproximam da fé. Por isso, dentro do rito também temos o que quereis, o batismo, né? O que pedis à Santa Igreja, o batismo de entrar e fazer parte dos filhos de Deus. Pois vêm os trabalhos e as profissões, em que iniciar também a respeito dos trabalhos e profissões daqueles que se apresentam para serem instruídos. Se alguém mantiver uma casa, aí vai colocando vários aspectos morais em que não se deve ser admitido, né? Ou ao menos deve fazer um processo de conversão. Os que tinham casa de prostituição, cesse ou seja recusado. Se alguém é escultor ou pintor, seja ensinado a não fazer ídolos. Se alguém é ator ou faz apresentações de teatro, cesse ou seja recusado. Então vemos que naquela época esses tipos de atividades eram moralmente alheias, né? A reta moral, então eram recusados, ou tinham que fazer um grande processo de purificação, de penitência, antes de entrar, receber o título de catecúmeno e preparar-se para receber o batismo. Então, os candidatos, né? Por isso, esse nome candidato vem de cândido branco, que tem que estar de forma limpa, né? Transparente, para aceder aos sacramentos. Pois vem o catecumenato em si, a duração da instrução após o exame dos trabalhos e profissões. Os catecúmenos ouvirão a palavra durante 3 anos. 3 anos de preparação. Contudo, se algum deles for zeloso e se aplicar com empenho, não se julgará o tempo, mas apenas a sua conduta. Então, podia ser reduzido também. Aí vem as prescrições próprias para a imediata recepção dos sacramentos, né? A oração dos que recebem instrução. Interessante que até hoje se pode fazer, quando já começam a participar, né, pouco a pouco, da Eucaristia e no momento do ofertório, que já é para aproximar-se da mesa da comunhão. Era convidado a retirar-se os que ainda não tinham recebido o batismo, né? Hoje para nós é assustador isso, mas tem esse processo, né, de pouco a pouco aderindo à fé, recebendo as catequeses, para depois, consciente daquilo que está celebrando, poder participar e celebrar juntos e comungar do mesmo pão, comungar da mesma fé. Os que vão receber o batismo, ao escolherem-se os que vão receber o batismo, examinem-se a sua vida. Viveram essa mente quando eram catecúmenos? Aí tem várias perguntas, né? Que Hipólito de Roma vai colocando. Recorde-se aos que vão ser batizados que devam tomar banho e lavar-se na quinta-feira. Se uma mulher, enfim, toda a parte da menstruação, essas coisas todas, seja colocada de lado, receba o batismo outro dia. A importância dessa purificação, todos os preceitos, as prescrições de purificação para receber, assim, o sacramento do batismo, né? De fato, é conveniente que aquele que se tornou digno ofereça a oblação nesse momento, né? No momento, depois de ter recebido todo a catequese, recebido a purificação, de recebido o exorcismo, né? Que sopra eles no rosto, por isso até hoje, na forma extraordinária, tem esse sopro que se faz no sacramento do batismo, fazer o sinal da cruz, também na fronte, nas narinas, etc., né? Onde se respira o ar, os espíritos, né? O espírito quer dizer ar, hálito, vento. Pois vem os sacramentos da iniciação cristã,
a tradição do santo batismo, ao cantar do galo, o tema do horário, reza-se primeiro sobre a água, quer que se trate da água que corre na fronte ou que corre do alto. Assim deve-se fazer-se, exceto em caso de necessidade. Em caso de necessidade permanente e urgente, utilize a água que se encontrar. Né? Então, não é que por falta de água corrente vai deixar de receber o batismo. Aí vai falando, né, como o bispo deve celebrar esse batismo, deve dar graças sobre o óleo, que será também ungida a pessoa, né, que recebeu o batismo, óleo de ação de graças, assim chamado, o óleo que se exorcizará, também chamado óleo de exorcismo. Aí vem o diácono também com a sua função de tomar o óleo, de colocá-lo à esquerda do sacerdote, de dar ação de graças, né, também, junto com o presbítero, etc. Aí vai colocando todas as prescrições e também o tema do credo, de renovar a sua fé, em que aparecem as primeiras afirmações do credo que nós temos, né? Creio em Jesus Cristo, Filho de Deus, que nasceu da Virgem Maria pelo Espírito Santo, foi crucificado sob Pôncio Pilatos, morreu, ressuscitou, etc. Né? Creio assim será batizado por uma terceira vez. Então vemos como Hipólito vai descrevendo exatamente como se deve fazer os atos, as ações próprias, rituais do batismo. Né? Então vários elementos temos até hoje, outros são assumidos por outros ritos, né? Alguns aspectos que não temos no nosso, por tradição. Né? Também, obviamente, não é que a tradição apostólica foi impressa como edição típica dos sacramentais. Né? Então cada região ia fazendo o seu e criando a sua própria tradição litúrgica. Né? Conforme a igreja foi se expandindo, vemos que nos séculos sucessivos a igreja vai tendo cada vez mais uma grande expansão e por isso também adaptações litúrgicas, rituais. A confirmação, o bispo, impondo-lhe as mãos, dirá a invocação: Senhor Deus, que os tornastes dignos de obter a remissão dos pecados pelo banho da regeneração, tornai-os dignos de ser cumulados do Espírito Santo. E assim envia também o Espírito Santo como sacramento da confirmação e a unção com óleo santo em Deus Pai Todo-Poderoso, em Jesus Cristo e no Espírito Santo. E o tema de pousar-lhe a mão também, né, de impor as mãos sobre a cabeça e diga essas palavras, né, que acabei de repetir. Então vemos que desde a tradição apostólica já estava delineada a imposição das mãos e a unção com óleo, dizendo a fórmula. Né? E depois vem a primeira Eucaristia. A oblação será então apresentada pelos diáconos ao bispo e ele dará graça sobre o pão para que seja o símbolo do corpo de Cristo, sobre o cálice de vinho misturado para que seja a imagem do sangue que foi derramado por todos os que nele creem, sobre o leite e o mel misturado para indicar o cumprimento das promessas feitas aos nossos pais, etc, etc. Deu o bispo igualmente graça sobre a água apresentada em oblação como representação do banho batismal, para que o homem interior, que é a alma, obtenha os mesmos efeitos que o corpo. Temos textos belíssimos, riquíssimos em conteúdo e catequéticos também, a função catequética da tradição apostólica explicativa. E assim se tem a primeira Eucaristia, né, com todos os símbolos e bênçãos próprias. Afinal, era a recepção do sacramento, né, mais do que rito, são descrições daquilo que a pessoa está recebendo. Agora entramos na terceira e última parte, as observâncias da igreja. Então vemos aqui a comunhão em jejum, a comunhão dominical, o dia do Senhor, onde também se deve fazer a comunhão, esse ato de estar em comunidade, não só a comunhão eucarística, mas a comunhão também dentro do corpo místico de Cristo. No domingo, o bispo, se for possível, distribuirá a comunhão a todo o povo com as próprias mãos. Os diáconos, não que o povo receba com as mãos, mas o bispo deve entregar com as próprias mãos. Os diáconos fazem a fração e os presbíteros partirão igualmente o pão. Ao trazer a Eucaristia ao presbítero, o diácono apresenta-lhe o vaso e o próprio presbítero o tomará e distribuirá ao povo com a sua mão.
os outros dias comungar-se-á segundo as instruções do bispo. Então vemos que a Eucaristia era regulada, era conservada, reservada para o domingo, o dia do Senhor. Os outros dias dependeria da autoridade do bispo. Pois vemos o jejum. Aqui tem as prescrições das viúvas e das virgens, que devem jejuar frequentemente, rezar pela igreja, uma das funções delas. Os presbíteros jejuarão quando quiserem, assim como os leigos. Os bispos não podem jejuar, a não ser nos dias em que todo o povo jejua. Essa comunhão da cabeça e o corpo. Pois pode acontecer que alguém queira fazer uma oferenda e o bispo não pode recusar. Dado que é o bispo que acolhe, como a igreja acolhe as oferendas do povo, do seu povo. E quando faz a fração, prova sempre alguma coisa, né? Então deve receber também daquilo que se é oferecido, repartido. Por isso a importância também da comunhão do sacerdote e do bispo, aquele que celebra a Eucaristia, mas com celebrações, todos os sacerdotes devem comungar, né? Porque aquilo que se oferece também eles devem receber. O ágape, primeiro vem como as dádivas aos doentes. O diácono, em caso de necessidade, dará com solicitude o sim aos enfermos. Então vemos que esse serviço diaconal deve estender-se, não só aos que estão aí, mas aqueles também que não podem aproximar-se. Se por isso não estiver presente, sobretudo cai essa responsabilidade aos diáconos. Depois de lhes dar quanto é necessário e de receber o que for distribuído, dará graças. E eles consumirão aí o que lhes foi dado. Então, a forma de agradecer também é consumi-lo, não? Então, o ágape, né? Essa divisão dos bens, essa partilha, né? O ágape, como esse amor sincero, desinteressado, sobretudo, tem essa conotação de partilha dos bens, os dons recebidos e divididos com a comunidade. Então, a introdução da lâmpada na ceia da comunidade, quando o bispo está presente, ao cair da noite, o diácono traz a lâmpada, o bispo de pé, no meio de todos os fiéis presentes, dará graças. Que interessante que sempre, quando recebe, quando faz algum gesto litúrgico, dá graças. Por isso a Eucaristia é a ação de graças, né? Em primeiro lugar, saudará, dizendo: o Senhor esteja convosco, e o povo dirá: e com o teu espírito. Demos graças ao Senhor, responderão: é digno e justo. Então vemos a oração sobre essa luz, né? Na ceia da comunidade, por isso também sobre o altar estão as velas acesas, simbolizando também essa lâmpada, né? Que é consumida aí sobre o altar, como Cristo se consumiu por nós, se deixou consumir por nós. E também se remete a esse fogo que estava sempre aceso no templo, né, para o holocausto. E essa luz também se remete ao próprio Cristo, que é a nossa luz, como luz incorruptível, a luz definitiva, Cristo nosso Salvador. E essas orações se concluem sempre com a doxologia, né, mencionando o Pai, Filho e Espírito Santo, e terminando com um amém. Todos responderão amém, diz aqui. Pois vem a oração dos salmos e essas coisas todas, né? Que os meninos, as crianças e as virgens cantarão os salmos, né? Depois vem a refeição comum. Esse ágape também se estende a essa refeição comum, essa festa, mas primeiro vem o partir do pão, a Eucaristia, o sacramento, depois vem a parte da refeição, da festa, do convívio fraterno, né? Então não temos que colocá-lo dentro da Santa Missa, dentro do sacrifício eucarístico. O tema de mencionar a missa como banquete, já dizia João Paulo II na Mistério de Eucaristia, Eclésia de Eucaristia, onde não podemos desassociar o sacrifício da ceia. Então, fazer de toda a celebração eucarística esse ágape, onde todos dançamos em volta do altar, e tudo isso não é correto. O altar é Calvário, o altar é cruz, o altar se remete ao primeiro altar, que foi a cruz de Cristo. O ágape, a festa, o banquete, o convívio fraterno, e toda a festa vem depois, já mencionado aqui na tradição apostólica.
os catecúmenos não devem comer com os fiéis, aqui é uma grande prescrição, que devemos não tomar a parte na ceia do Senhor, por isso aquele convite, né, de retirar-se só depois de receber o batismo, farão parte dessa comunhão total, né? Aí vem aspectos da moderação, essas coisas todas, né? Os convidados comerão em silêncio, sem discussões, dizendo apenas o que o bispo permita e respondendo-lhe se perguntar alguma coisa. Então vemos que era tudo muito bem explicado, delineado e regrado, né? Deve-se comer-se com ação de graças, né? Cada qual comerá em nome do Senhor, pois o que agrada a Deus é que, sendo todos unidos e sóbrios, mostremos emulação no nosso comportamento, mesmo no meio dos gentios. Então vemos que o tema do testemunho também faz parte desse ágape, faz parte dessa vida comunitária, não é? Pois vem a refeição das viúvas, os frutos que devem oferecer-se ao bispo, com as primícias, né, os primeiros frutos da estação. Vemos como esta entrega do que nós temos do nosso trabalho, fruto do nosso trabalho, à igreja, né, representada na pessoa do bispo. E também a bênção dos frutos, né, da uva, os figos, a romã, as azeitonas, a maçã, a pera, a mora, o pêssego. Aqui Hipólito vai colocando os frutos que eram comuns na época, né? Pois vem o jejum da Páscoa. Ninguém deve provar coisa alguma na Páscoa antes da hora em que se pode comer. Então vemos que existe uma preparação, né? Nós temos toda a Quaresma como grande preparação, esse grande tempo de jejum, de oração, de penitência, de esmola, com preparação para a grande Páscoa, né? Que também é mencionado como prática na tradição apostólica. E depois vem a vida cotidiana da comunidade, né? Os diáconos devem ser assíduos junto do bispo, como serviço ao bispo, momento em que se deve orar. Os fiéis, assim que acordarem e se levantarem antes de dar início ao trabalho, rezem a Deus. O tema da oração doméstica, da igreja doméstica, oração da manhã e da noite, própria da fé cristã, já estava no terceiro século estipulado por Hipólito. Depois deve-se receber a Eucaristia sempre que se faz a oblação e antes de comer, seja o que for. O jejum eucarístico também, com preparação. A Eucaristia deve guardar-se com cuidado, a reserva eucarística. Já mais ou menos era mencionado aqui, cada um terá cuidado para que um fiel não prove a Eucaristia, nem o faça de forma rápida, ou se coma outro animal, né, para que nenhuma parcela caia no chão e se perca, porque o corpo de Cristo é para se comer e não para se desprezar. Então, o cuidado com os fragmentos da Eucaristia. Não deve cair nada no cálice, a proteção do cálice, por isso hoje temos a pala, né, que protege o cálice. Na forma extraordinária é sempre muito cuidadoso, sempre se tampava, era prescrito. Depois o diácono também tinha essa função de tapar e destapar o cálice, para que nada se misture ao sangue de Cristo. Os diáconos se reúnem todos os dias no local que o bispo lhes tiver prescrito. Os diáconos não deixem de se reunir sempre, a não ser que a doença o impeça de fazer o serviço de consagração, né, de trabalho. Os locais da sepultura, já os locais próprios de sepultar os fiéis batizados, um lugar próprio para eles, né? Depois, o momento em que se deve orar. Então fala que os homens e as mulheres, ao levantar-se do sono da manhã, devem lavar as mãos e orar a Deus antes de dar início a qualquer trabalho. Só depois começarão a trabalhar. Se houver alguma instrução da palavra, cada um deve preferir encaminhar-se para lá, considerando em si mesmo que é Deus que ouve naquele que ensina. Então, também a parte da oração, né, de aprender sobre oração, de instruir-se da palavra de Deus, para orar e fazer dela também oração. E já, depois de todas as orações que vai mencionando, nos horários, né, rezar em casa, a hora terceira, para louvar a Deus, a hora sexta, quando Cristo foi pregado no madeiro da cruz, as horas litúrgicas, né, já era descrito aqui com Hipólito de Roma na tradição apostólica,
antes do seu corpo repousar no leito, as completas, né? Onde entregamos as últimas energias nossas a Deus como consagração a Ele. E depois vem, já ao final, ao cantar do galo, levantar-se a reza do mesmo modo, pois nessa hora, ao cantar do galo, os filhos de Israel negaram a Cristo, como tudo vai remetido ao Novo Testamento. Essa sequência, por isso, tradição apostólica, essa tradição que vem desde da nossa história, desde as raízes, desde Cristo, na sua vida aqui na Terra, até hoje, na nossa vida de oração. Depois vem o sinal da cruz. Se fores sentado, faz piedosamente o sinal da cruz na fronte, pois esse é o sinal da paixão, conhecido, experimentado contra o diabo, desde que o faças com fé, não para ser visto pelos homens, mas usando-o com destreza como um escudo. Vemos a importância do sinal da cruz. E como dói o diabo, aí falam os exorcistas, né, como odeia que nós façamos o sinal da cruz e o poder que esse sinal da cruz tem de exorcizar, de afastar todo o mal. E já vem o último número como conclusão. Se essas coisas forem recebidas com gratidão e fé ortodoxa, proporcionarão à Igreja a edificação e aos que creem a vida eterna. Então vemos que tudo isso, todas as prescrições, todas essas indicações, todas as orações, também rituais, essas prescrições rituais que Hipólito vai descrevendo com tanto detalhe, com tanta precisão, com tanto cuidado, é justamente para buscarmos a salvação. Então concluo aqui a minha conferência, esperando que tenhamos podido ter alguma aproximação a esse grande documento, um dos principais documentos e mais antigos da nossa fé, da fé católica, é próprio nosso, esse documento, onde hoje muitas das coisas que nós fazemos se remete ao segundo século, aos padres da Igreja, a Hipólito de Roma. Então, desde Roma também mando meu forte abraço, meu agradecimento à iniciativa e desejo que possam desfrutar das outras conferências, desses grandes conferencistas, que nos explicarão vários aspectos e vários autores dos padres da Igreja. Um abraço, até logo.